E aí, primeiro G e primeiro H, como é que vocês estão? Nós vamos estudar no vídeo de hoje o que é literatura, quais as funções a literatura tem e quais são os gêneros literários, tá certo? Então vamos começar por essa primeira pergunta aqui. O que é literatura? Né? Literatura ela é uma das manifestações artísticas do ser humano, certo? Acima de tudo, a literatura ela é considerada uma arte. A literatura é arte. Escrever um texto literário é uma arte, certo? E para escrever esse texto é necessário que a gente tenha criatividade. A literatura ela representa a comunicação, linguagem e a criatividade, tá certo? No latim, litera significa letra. Então a gente pode definir a literatura como sendo a arte de brincar com as palavras, né? Nós, quando vamos escrever um poema, digamos assim, a gente não sai encaixando qualquer palavra ali. A gente tem uma intenção com aquele texto que a gente vai escrever. Então, nós temos que selecionar direitinho as palavras que vão melhor se encaixar ali, né? Através da literatura também é possível que a gente consiga ressignificar a nossa realidade. Ela pode nos fazer enxergar o mundo ao nosso redor com outros olhos, não é? Pode nos transportar para outros mundos, para outros sonhos, para outras vidas, né? Quando a gente se identifica tanto com o personagem, né? A gente meio que se transporta para a vida daquele personagem. E essa literatura, ela tem algumas funções pré-definidas, tá? Que são as funções cognitiva, estética, identidade cultural, catártica e político-social. A função cognitiva ela vai se referir à aquisição de conhecimento. Em literatura, o escritor ele tem uma percepção, né, um conhecimento pessoal da realidade que o rodeia, e essa percepção costuma se chamar de inspiração. Toda vez que a gente lê um texto literário, ele traz para a vida da gente algum conhecimento, algum ensinamento em relação a alguma coisa, né, que esse autor expressou através da percepção que ele tem da realidade que o rodeia. Na função estética, né, a gente tem o seguinte: por ser a literatura uma arte, ela nos remete à nossa capacidade de apreciar o belo, o bonito, ao prazer que sentimos diante das coisas agradáveis que tocam os nossos sentidos, as nossas emoções, o nosso intelecto, né? Ou seja, já que a literatura é uma arte, né, nós temos que fazer daquele texto que nós escrevemos uma obra perfeita. Então a gente tem que podar aquilo ali de uma maneira que a gente o ache bonito, que a gente o ache, como é que eu posso dizer, atraente, tá certo? Agradável. Então, assim como nós apreciamos esculturas, pinturas, os textos eles funcionam da mesma maneira na literatura, tá certo? Então eles têm que ter uma estética que agrade o leitor, né? Que seja uma assinatura, digamos assim, do autor, né? Quando você lê determinado texto, você já identifica, eita, provavelmente foi fulano que escreveu, porque tem marcas ali que são da estética de determinado autor, tá? Além disso, a literatura ela tem a função catártica, que é quando a produção artística ela desperta nossas emoções, fazendo com que vivenciemos aquilo que a obra quer transmitir. É quando a gente consegue absorver a essência da obra, ela cumpre o seu papel, né? Você lê um livro e sai daquele livro anestesiado, dizendo, meu Deus, que livro é esse? Porque esse livro acabou, entendeu? Então, é quando a obra ela atinge essa função, né, que é a função catártica de despertar as nossas emoções, tal como o autor dessa obra quis que isso acontecesse. Tem a função de identidade cultural, que a obra literária ela vai ser sempre um reflexo do pensamento cultural de uma determinada época, que é o que eu falei para vocês no videozinho anterior, sobre texto literário e não literário, né, que toda obra, certo? Todo texto literário, ele vai refletir a sociedade do seu tempo, ele vai refletir a cultura que aquele autor está inserido, tá certo? E o político social, que pode despertar nosso senso crítico em relação a determinados problemas sociais, né? Existem textos que são escritos como que a gente pode dizer que é uma literatura de resistência, são escritos para denunciar problemas sociais
e tudo mais. E eles nos fazem refletir sobre as realidades que nós estamos vivenciando, digamos assim, ou que alguém vivencie, certo? Relacionado a problemas sociais e tudo mais. Então, eu trouxe aqui o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, para a gente poder notar algumas dessas características, certo? Primeiro, ele está estruturado em versos, certo? E ele possui 4 estrofes, tá? Então, vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra ao lar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra ao lar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde cantam o sabiá. Aqui permeia muito o sentimento da saudade, né? Saudade do poeta em relação à terra que ele vivia, ok? Além de diversas outras funções da literatura que a gente pode perceber, né? A função estética, né? Existem as palavras são bem encaixadas para que consigamos ter a questão das rimas, do ritmo, que são elementos característicos de uma poesia, por exemplo, certo? Entre outros aspectos. Dando continuidade aqui, a gente tem uma breve linha do tempo relacionada à história da literatura, né? Vocês vão estudar no decorrer do primeiro, segundo e terceiro ano todos esses movimentos literários que estão listados aí, certo? Na literatura portuguesa, nós tivemos 3 movimentos literários, que foi o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. E na literatura brasileira, certo? Mas, assim, que não aconteceu apenas aqui no Brasil, mas movimentos que aconteceram aqui, a gente tem o quintismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo e parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, tá? Então, cada movimento aqui ele teve uma estética diferente, ele teve questões político-sociais diferentes, tá? Eles se expressavam de maneiras diferentes, pertenciam aqui a culturas diferentes, a cultura ela foi se modificando com o passar do tempo, né? Bem como os costumes da sociedade, e isso vai ser refletido de forma diferente em cada um desses movimentos que vocês vão estudar no decorrer dos 3 anos de ensino médio. Então, chegamos finalmente aos gêneros literários, tá? Então, a gente estudou no comecinho desses vídeos, certo? Os gêneros textuais, e nós vimos que os gêneros textuais são incontáveis e têm diversas características. E assim, dentro dessa leva dos gêneros textuais, a gente vai fazer um recortezinho para os gêneros literários que vão se comportar e ter definições um pouquinho diferentes dos gêneros anteriores, tá? Então vamos lá. Existem 3 tipos de gêneros textuais literários, que é o gênero lírico, o gênero épico, que é o gênero narrativo, hoje em dia, tá? E o gênero dramático, tá certo? No gênero lírico, ele vai ter essas características que estão aí. Ele é escrito em verso, na primeira pessoa do discurso, que é o eu. Ele expressa sentimentos e emoções, exterioriza o mundo interior, apresenta um caráter subjetivo, usa palavras no seu sentido conotativo e vai recorrer a muitas figuras de linguagem, tá? Então, eu tenho aqui esse poema de Cecília Meirelles, que diz o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face.
E a gente consegue observar algumas das características relacionadas ao gênero narrativo, tá? Primeiro, a presença da primeira pessoa do discurso, o eu, né? Eu não tinha esse rosto, eu não tinha estas mãos, eu não tinha este coração, eu não dei para esta mudança a minha face, né? Aí a gente tem a presença da primeira pessoa do discurso, bem como a expressão de sentimentos desse eu, né? Esse rosto calmo, triste, magro, esses olhos vazios, né, que a gente já utiliza também, já percebe, né, no caso, a utilização de expressões no seu sentido conotativo, né, olhos vazios, né. Aí continua a questão dos sentimentos, essas mãos sem força, né, tão paradas, frias e mortas, coração que nem se mostra, certo? E assim se segue o poema, tá? Continuando e corrigindo, tá? O primeiro gênero foi o gênero lírico, eu acabei falando depois narrativo, mas é lírico, perdoem aí essa falhazinha. Às vezes acontece, vocês sabem como é nas aulas presenciais. A memória já não é tão boa. Então vamos lá. No gênero narrativo, a gente tem essas características que estão aí listadas. Ele é escrito maioritariamente em prosa, apresenta um narrador que conta a ação, narra uma sucessão de acontecimentos reais ou imaginários, apresenta a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, e desenrola-se num tempo e num espaço, utiliza discurso direto, indireto ou indireto livre. Né? Isso lembra muito para vocês a questão do tipo textual narrativo, e é assim mesmo, tá certo? Vamos lá ver um exemplo. Uma carta? Repetiu a professora com a voz fraca. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no mundo vão conhecer o nome dele. Né? Aqui a gente tem um trechinho retirado do livro de Harry Potter, que é a Pedra Filosofal, tá? Que a gente consegue perceber algumas características do gênero narrativo, né? Tem alguém contando sobre alguma coisa que aconteceu, né? Na verdade, questionando alguém sobre uma ação que essa pessoa pretende ter. E há uma sucessão de fatos que vão acontecendo depois, tá? Vejam só, o texto ele é escrito, o texto narrativo, né? Do gênero narrativo. Ele é escrito maioritariamente em prosa. Então, o que vem a ser prosa? São linhas corridas, né? De uma ponta à outra da margem, tá certo? E ele é algo contado por alguém. No caso aqui, a voz é de quem? É a professora, tá? E por último, a gente tem o gênero dramático, que ele é feito para que haja a sua encenação. É um texto que vai ser escrito para ser encenado. A gente tem como exemplo as peças teatrais, e ele vai estar dividido em atos e cenas, conta a história através da fala dos personagens, apresenta indicações cênicas que auxiliam na representação, tipo, por exemplo, e Zezinho ficou triste, aí tem entre parênteses, e sai de cena cabisbaixo, tá? São essas coisinhas. Como um exemplo que tem aqui de um trechinho do Alto da Compadecida, a gente percebe logo que é um texto que foi escrito para ser encenado, né? Há um diálogo aqui, então pressupõe que a pessoa possa encenar isso aqui possa virar uma peça. Então vamos lá. João Grilo. Padre João, Padre, aparecendo na igreja. Que gritaria é essa? Chicó responde. Mandaram avisar para o senhor não sair, porque veio uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Para eu benzer? Chicó, sim. Padre, com desprezo. Não, aqui as indicações cenográficas. Um cachorro? Chicó, sim. Padre, que maluquice, que besteira. E assim se segue. Né? Vocês devem estar familiarizados com esse filme, pelo menos. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso, para vocês terem uma noçãozinha, né, do que é a literatura, tá? Quais são as funções que essa literatura tem, certo?
e quais são os gêneros literários com alguns exemplozinhos. Espero muito que vocês tenham entendido, tá? Mas qualquer dúvida podem deixar aí embaixo nos comentários ou falar comigo pelo Classroom, e quem tem o meu WhatsApp também pode entrar em contato, tá? Um beijo para vocês e boa semana!